Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um devocional com o Senhor no canal Cristocêntrico. O nosso devocional neste momento está em Mateus 14, a partir do versículo 22. Mateus vai registrar uma história muito interessante, um fato ocorrido naqueles tempos. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos estavam no mar e de repente uma tempestade surgiu com ventos fortes. E aqueles discípulos que estavam no barco começaram a ficar com medo. O pavor, o terror tomou de conta daqueles discípulos. E ali eles ficaram com bastante medo porque o vento era contrário, vento forte, com força suficiente para derrubar ou virar o barco em alto mar. E ali aqueles discípulos ficaram completamente apavorados. Mas naquele momento, a Bíblia diz que Jesus ele vai aparecendo no cenário. E Jesus ele não pegou outro barco para ir de encontro aos discípulos, mas Jesus utiliza de outro método, um método sobrenatural, divino, mostrando assim o seu grande poder. E ali Jesus começa a andar sobre as águas de encontro àqueles discípulos, se aproximando daqueles discípulos. E aqueles discípulos, ao levantar o olhar, observam que vem um ser andando sobre as águas. Mas só que o que eu acho interessante é que certamente quando eles olharam para Jesus, em que Jesus estava caminhando sobre as águas, o barco deles, eles estavam bastante com medo, angustiados, perturbados, o vento soprando fortemente, quase virando o barco. Mas aquele que estava vindo sobre as águas, o vento não fazia efeito. A tempestade não colocava medo. O vento não tinha força sobre ele. Sabe por quê? Porque ele é o dono da natureza. Ele é o Criador de todas as coisas. O Cristo que você serve, que nós servimos, ele é Criador de todas as coisas. É todo poderoso, é soberano. Tudo está sob as ordens deles, debaixo da ordem dele. Basta uma só palavra do Cristo e tudo volta ao seu devido lugar. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda lição interessante é que ele estava de encontro aos discípulos que estavam em apuros. E eu quero dizer, querido, para você que a tempestade da tua vida, a dificuldade, a dor, a angústia, eu quero dizer que é nesse momento em que o nosso Cristo está caminhando de encontro a você para te dar vitória, para te ajudar, seja qual for a tua luta, qual for a tua prova, mas o nosso Cristo sempre está de encontro às nossas vidas para nos dar força. E ali o que eu acho interessante é que quando Cristo se aproxima, Pedro ele também quer andar sobre as águas e quer ter uma confirmação se aquele de fato é o Cristo. E pede um sinal e Cristo chama ele e ele começa a andar sobre as águas também. Mas o que eu acho interessante nessa ocasião é que Pedro, a princípio, ele começa a dar os seus primeiros passos sobre as águas, tudo está indo bem, tudo está tranquilo, ele está indo de encontro, caminhando sobre as águas, algo sobrenatural está acontecendo na vida de Pedro. Porém, a Bíblia diz que Pedro começa a olhar a força do vento. Aí está um grande problema na vida de Pedro, foi um grande erro na vida de Pedro, e é a nossa terceira lição neste devocional. Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas e o vento também não estava fazendo efeito. A tempestade não estava fazendo efeito em Pedro porque ele estava com o olhar fixo em Jesus. Mas quando Pedro tirou o olhar de Jesus e começou a olhar no vento, começou a olhar a tempestade, ele começou a afundar. Então, para nós, o nosso devocional está aí esta lição. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus, a tempestade, a luta, a dificuldade vai ser pequena. Mas se nós tirarmos o olhar de Jesus e olhar para a adversidade,
focar o nosso olhar na adversidade, aí o nosso barco, a nossa vida, a nossa família vai começar a afundar. Eu não sei qual é a tua dor, a tua prova, a tua luta, mas não tire o olhar de Jesus. Sempre esteja com o olhar posto, fixo, firme em Jesus Cristo, porque é dele que vem a vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.